Olá, me chamo Guilherme Rondon e você está no canal do Treinamento no Futebol. Aqui você irá acompanhar tudo o que acontece no meu dia a dia dos bastidores da preparação física. Roda a vinheta. Fala pessoal, tudo bem? Guilherme Rondon, preparador físico de futebol. Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal do Treinamento no Futebol. E hoje eu venho trazer um assunto bem legal, cara. Um assunto bem importante, mas um assunto que gera muitas discussões entre profissionais, preparadores físicos, nutricionistas. O assunto de hoje é suplementação alimentar. Mas antes de entrar no assunto, antes de começar a abordar os meus pontos, a minha visão, né, o que eu acredito sobre suplementação alimentar, se eu acho realmente importante, aonde que é importante, por que o atleta tem que utilizar, vários pontos importantes e essenciais para ter o maior rendimento possível dos nossos atletas. Para quem não conhece o canal, deixa eu explicar um pouquinho mais como que funciona o nosso canal Treinamento Futebol. Na realidade, o Treinamento Futebol, ele é um projeto criado para capacitação, certo? De profissionais do futebol, seja ele categoria de base até o profissional, certo? Eu sou preparador físico de futebol, mas óbvio que o canal ele abrange muitos pontos importantes de várias funções do futebol, certo? Então, por mais que tu não seja preparador físico hoje, por mais que tu não queira ser preparador físico hoje, presta atenção no canal, acompanha o canal, que vai ter muita informação importante de todas as áreas. É o futebol como um todo. O nosso projeto, ele busca mostrar os bastidores do futebol. Óbvio que eu falo muito mais sobre preparação física, certo? Mas presta atenção, procura no nosso canal, vasculhe um pouco, que tu vai encontrar muito conteúdo importante sobre todas as funções. Tudo bem? Então assim, ó. E uma coisa que eu preciso pedir para vocês também, antes de abordar esse tema tão importante, suplementação alimentar no esporte alto rendimento. Para o canal continuar crescendo, cara, a gente precisa demais que tu compartilhe muito esse conhecimento. Mostre para as pessoas que existe um canal que fala especificamente de futebol, que mostra todos os bastidores, não só da preparação física, mas no futebol como um todo. Muitas pessoas estão procurando exatamente o que tu já encontrou. Um canal aonde se debate futebol, aonde se traz assuntos que muitas pessoas, que a televisão não mostra, né? Pouquíssimas vezes tem algumas notícias, algumas matérias do assunto que tu quer saber, certo? O que é o futebol hoje? O futebol, ele simplesmente é mostrado o que acontece nos 90 minutos. Somente o jogo, um pouco do pré-jogo, o jogo especificamente e um pouco do pós-jogo, mas assim, ó, muito superficial. Nada, como que acontece, o que tu tem que fazer, certo? Como que tu capacita os atletas? O porquê que o atleta tem que fazer tal tipo de coisa? Por que ele está fazendo isso? Quando que ele tem que fazer isso, certo? O que 90% das pessoas enxergam somente no futebol é somente o momento. É somente o momento. Mas como que o que precisa fazer para chegar naquele momento? Como que o atleta chega da melhor forma possível naquele momento? E vários outros pontos muito importantes que não são abordados em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Então, por isso que eu preciso que tu compartilhe demais. Compartilhe demais e mostre para as pessoas que existe um canal, certo? Aqui no Treinamento Futebol que fala de futebol, que fala sobre preparação física, que fala sobre nutrição, que fala sobre psicologia, especificamente direcionado para atleta de alto rendimento ou atleta em formação, certo? Procura lá o nosso Instagram do Treinamento Futebol. Acompanha não só o nosso Instagram do Treinamento Futebol, acompanha a nossa fanpage no Facebook, presta atenção, aqui ativa o sininho, te inscreve o mais rápido possível se tu não é inscrito ainda. Se tu ativar o sininho, tu vai saber, cara, com muita antecedência, sempre quando a gente postar conteúdo importante. E isso é muito legal, cara. Isso é muito legal, porque quanto mais pessoas descobrir que existe realmente um canal que fala de futebol, o canal ele vai crescer absurdamente e eu vou te trazer cada vez mais conteúdo. 2019, não sei quando que tu está assistindo esse vídeo, mas 2019 vai ser um ano muito importante para o treinamento de futebol e a gente vai crescer demais. Vamos lá, vamos ao assunto.
Suplementação alimentar. Muitos profissionais gostam desse método, utilizam muitos suplementos, certo? Mas às vezes utilizam os suplementos sem saber o real significado da suplementação alimentar. Outros profissionais já não gostam de utilizar a suplementação alimentar por achar que tudo que um suplemento fornece tem na alimentação. Então, olha só, deixa eu explicar um pouco mais a minha visão. Um atleta de futebol, ele tem no mínimo diariamente, no máximo 6 refeições. E olha, chutando alto, 6 refeições. Aonde ele precisa distribuir nessas refeições tudo que o organismo dele necessita. Ok? Vamos lá. O que o organismo necessita? O organismo precisa de vitaminas, o organismo precisa de minerais, o organismo precisa de aminoácidos essenciais, o organismo precisa de proteína, o organismo precisa de carboidrato, o organismo precisa de gordura, certo? E olha só, será que o atleta de futebol, óbvio que de alto nível, um atleta de alto nível, ele tem, os clubes de futebol têm um departamento de nutrição, aonde tem um acompanhamento exatamente como o atleta, do que o atleta necessita ter, certo? Em distribuição de alimentação e tudo mais. Perfeito. Mas imagina, tem clubes que não têm essa estrutura, com um nutrólogo próximo. Olha só, atletas de alto rendimento têm o seu departamento de nutrição no clube e ainda tem um acompanhamento particular de algum nutrólogo ou de alguma nutricionista, e que é de suma importância para o seu rendimento. Mas e atletas que não têm? Certo? E clubes que não têm nutricionista? Como que o atleta vai saber o que comer? Como que o atleta vai saber distribuir exatamente tudo que o organismo dele necessita? Certo? Por isso que eu sou muito a favor da suplementação alimentar. O porquê que eu sou a favor da suplementação alimentar? Eu não quero abordar, eu não quero entrar profundamente quais são esses suplementos, certo? Aonde que eles atuam, como que tem que tomar, isso daí vamos deixar para um outro bate-papo. Eu estou com uns pensamentos aqui de algumas coisas que depois eu vou compartilhar contigo. Mas o que eu quero dizer, o que eu quero te mostrar hoje? E te mostrar o aspecto da suplementação, do quanto é importante da ingesta da suplementação alimentar para um atleta. Imagina, gente, por mais que tu tenha uma excelente alimentação diária, certo? Distribuindo, tendo à tua disposição todos os alimentos possíveis, será que o teu organismo está absorvendo o que ele necessita absorver de minerais? Será que o teu organismo está absorvendo o que necessita absorver de vitaminas, de proteína, de gordura, de carboidrato, de aminoácidos essenciais? Cara, muitas vezes não, certo? Muitas vezes não. E o organismo, ele demora muito tempo para absorver uma alimentação sólida, exatamente como se tem que fazer, certo? E quando o suplemento, quando tu tem a possibilidade de tomar um suplemento, seja assim, um suplemento de vitaminas, certo? Ele vai complementar o déficit de vitamina sobre o teu organismo e com uma absorção muito mais rápida. Então, óbvio que existe suplementação alimentar, que vários laboratórios que não são confiáveis, mas tem muito laboratório de uma confiança absurda, aonde tem uma matéria-prima de altíssima qualidade, certo? E que acelera a absorção do teu organismo sobre o que tu estás necessitando. Imagina um atleta que necessita ter uma ingesta proteica de alta proteína, com alto valor biológico. Óbvio que ele vai comer, mas será que ele vai conseguir comer o quanto de gramas ele necessita comer de proteína diariamente? Não, às vezes o atleta não sabe nem quantas gramas ele necessita comer de proteína para que ele possa estar aumentando o seu percentual de massa magra. Muitas vezes o atleta não tem essa possibilidade, aonde complementando com o suplemento alimentar, isto vai acontecer absurdamente com uma velocidade muito mais rápida. Então, assim, por mais que muitos profissionais não concordem em utilizar a suplementação alimentar, sabendo que
tudo que existe numa suplementação alimentar, o atleta consegue se ele tiver uma alimentação bem rigorosa. Eu concordo perfeitamente. Só que aonde que eu não concordo? Quando muitos atletas não têm esse acompanhamento, certo? Sobre o que comer, quando comer, como distribuir exatamente tudo que ele necessita ter para uma absorção do seu rendimento, certo? E também o segundo ponto sobre a velocidade da absorção. A velocidade não tem como discutir. A suplementação alimentar, ela tem uma absorção muito mais rápida sobre o que o teu organismo está necessitando. Então, sobre suplementação alimentar, se toma ou não toma, o Guilherme Rondon aprova. Eu utilizo suplementação alimentar diariamente com os meus jogadores, com os meus atletas, em qualquer período do ano, seja em pré-temporada, período competitivo, período de transição, certo? Não quero abordar o como tomar, o porquê tomar, porque isso eu vou deixar para um outro vídeo, isso eu vou deixar para um outro conteúdo, que eu estou com uns pensamentos bem importantes. Só que hoje eu acredito que eu especifiquei e te mostrei a real importância de todos os profissionais utilizarem suplementação alimentar. Professor Guilherme, quando tomar, por que tomar, o que tomar, qual idade tomar, isso eu não vou abordar agora. Eu vou deixar para um outro ponto e, cara, onde eu vou detalhar muito sobre suplementação alimentar e quais os suplementos eu utilizo com os meus jogadores. Mas por hoje é só. Compartilha esse conteúdo, se tu tá gostando, passa pelo WhatsApp para os teus amigos, mostra para as pessoas que o Treinamento Futebol está falando diariamente sobre o que acontece nos bastidores do futebol e não somente nos 90 minutos. Fica comigo, espero que tu tenha gostado desse conteúdo, compartilha, curte e que Deus te abençoe sempre, te fortaleça cada vez mais e que a tua capacitação esteja aumentando a cada dia acompanhando o nosso conteúdo. Forte abraço e até logo mais!